Olá, amados, queridos, mais uma vez nós estamos aqui para compartilhar com vocês, algo da parte de Deus, aquilo que Deus tem colocado em nosso coração através da sua santa e poderosa palavra. E hoje eu quero compartilhar algo com os irmãos da parte de Deus, como sempre, mas primeiramente eu gostaria de pedir a vocês que nos ajude, que nos dê um apoio para que nós possamos continuar falando a verdade, Porque vocês sabem que para nós termos uma credibilidade no YouTube, nós precisamos ter os likes, os dislikes, comentários, inscritos no canal. Então eu pediria a você para nos ajudar. Nós estamos chegando a 400 inscritos, mas vamos botar uma meta aí para atingirmos 500 inscritos neste mês de abril. A meta para a gente chegar aos 500 inscritos, a meta é essa. Eu pediria a você que, se você puder, é só esse tipo de ajuda que eu preciso. Que vocês deem os like, compartilhem os vídeos nas suas mídias sociais e que vocês deem o dislike, que vocês façam um comentário e que vocês se inscrevam no canal Gil de Souza. Vamos falar a verdade. Eu agradeço muito a todos que puderem estar nos ajudando nesta obra e vamos para a palavra de Deus, que é o que nos interessa, Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de João, Evangelho segundo escreveu João, versículo de número 8, que nos diz assim a palavra de Deus a partir do versículo número 2. E pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, saíram um, a começar pelo mais velho, até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai, e não peques mais. Oh, aleluia! Palavra maravilhosa. Soberano e eterno Deus, graças te damos por mais esta oportunidade, este grande privilégio e essa honra imensurável que o Senhor nos concede de estarmos aqui para fazermos o uso da exposição da tua santa e bendita palavra. Palavra esta que não voltará para ti vazia, mas antes fará aquilo que lhe apraz, pois a tua palavra, ela jamais volta para ti vazia, pois a tua palavra é viva e eficaz, e mais poderosa do que qualquer espada de 2 gumes. A tua palavra é apta para discernir os pensamentos, ó Senhor,
A tua palavra divide a junta da medula, a alma do espírito. E a tua palavra é uma penha que esmiuça a rocha. Ó Senhor, que o Senhor possa falar conosco e nos ensinar a tua palavra, em nome de Jesus. Isto é o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amados e queridos, uma palavra muito importante e muito interessante, né? Essa passagem aqui que fala da mulher adúltera, né? Então, o título já fala, mulher adúltera. E nós, quando vamos estudar a Bíblia, nós sabemos que a palavra mulher, ela está ligada à igreja, porque a palavra mulher, ela é um tipo da igreja, né? Porque a palavra de Deus, ela mesma fala que Jesus amou a sua igreja de tal maneira que deu a vida por ela, e que os maridos devem amar as suas mulheres, né? Então, quando faz essa comparação, está fazendo a comparação da igreja com a mulher. Então, nós entendemos que quando a Bíblia fala de mulher, está falando de igreja. E o interessante aqui, irmãos, é que nós entendemos, nós começamos a ver aqui, que esses homens que levam essa mulher ali, essa mulher que foi pega em adultério, eles não levam o homem. Mas por que eles não levam o homem? Porque Cristo não tem noivo, nem vai se casar com o esposo. Ele é o esposo e ele é o noivo. Então levaram a mulher, porque a mulher simboliza a igreja. Aqui, nesta passagem, nós vemos uma coisa. Se você observar a linguagem que está sendo falada, aqui está mostrando que a igreja de Cristo, ela estão tentando destruir, matar a igreja de Cristo antes que a igreja fosse fundada. Oh, aleluia! Glória a Deus. Antes da igreja ser fundada, a igreja já estão tentando matar a igreja, mas nunca conseguiram. Nem antes e muito menos depois conseguirão matar a igreja, porque Jesus ele disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E já se passaram 2021 anos e a igreja de Cristo continua de pé, apesar de todos esses satanistas, todos esses idólatras, essas pessoas de religiões que não são cristãs, genuína, né? Elas tentando destruir a igreja de Cristo, mas a palavra de Deus continua prevalecendo, porque Jesus falou e ele continua cumprindo a sua palavra. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então a igreja, irmão, ela vem sendo, os homens vêm tentando destruir a igreja de Jesus Cristo antes que ela fosse fundada. Essa mulher é um tipo de igreja. Eles levaram, por que eles não levaram ela e o homem? Porque Jesus, ele começa a escrever na terra, dizendo assim, entenda o que Jesus está dizendo para eles quando Jesus começa, ele chega, Jesus está ali na terra escrevendo, e eles começam a falar, Jesus continua escrevendo na terra, né? Jesus está dizendo assim, o que vocês estão falando, terra? Vocês são terra, eu estou mexendo aqui em vocês, mexo para lá, mexo para cá, eu faço o que quero com vocês. Eu fiz vocês daqui, vocês são terra na minha mão. O que vocês estão falando? O que vocês estão me questionando, terra? Jesus continua mexendo na terra. Eles ficam falando. Blá, 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 blá. E Jesus fica mexendo na terra. Terra pensa que sabe mais do que o mestre. Terra pensa que sabe mais do que aquele que o criou. Terra pensa que sabe mais do que aquele que criou todas as coisas. Mas a palavra de Deus diz, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor, olhando para aqueles homens, disse, olha, aquele dentre vós que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E voltou a mexer na terra. Vou continuar mexendo aqui com vocês, eu faço com vocês o que eu quero. Vocês são terra. Oh, irmão, minha irmã. A palavra de Deus é poderosa. Quando o Senhor libera uma palavra,
é uma palavra de vitória, é uma palavra de bênção. E hoje Deus está liberando uma palavra de vitória, uma palavra de bênção para você, porque muitos são os que querem te apedrejar. Dificilmente vai aparecer alguém te oferecendo uma ajuda. Dificilmente vai aparecer alguém te oferecendo um auxílio, um socorro. Mas para te apedrejar, tem muita gente para te apedrejar, tá assim, ó, de gente querendo te apedrejar. Então, fique vigilante na palavra, não dê oportunidade para o diabo, porque a palavra de Deus diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Irmãos amados e queridos, quero dizer para vocês que muitas das vezes as pedras que os homens atiram em nós, ou as pedras que os homens jogam em nós, são para nos destruir. Mas o Senhor também, Ele coloca uma pedra em nosso caminho. Mas quando o Senhor coloca uma pedra em nosso caminho, não é uma pedra para nos destruir. É uma pedra para nos livrar e nos proteger. Vamos para o primeiro livro do profeta Samuel. Primeiro livro do profeta Samuel, o capítulo de número 23. 1 Samuel, Primeira Samuel 23. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 23, versículos 26 e 28. Veja só que coisa interessante. Diz aqui: E Saul ia desta banda no monte. Saul ia desta banda do monte, e Davi e os seus homens da outra banda do monte. E sucedeu que Davi se apressou a escapar de Saul. Saul, porém, e os seus homens cercaram a Davi e aos seus homens para lançar mão deles. Então veio um mensageiro a Saul, dizendo: apressa-te e vem, porque os filisteus com ímpeto entraram na terra. Pelo que Saul voltou de perseguir a Davi e foi-se ao encontro dos filisteus. Por esta razão, aquele lugar se chamou Selá Ramalecote, que quer dizer pedra de livramento. Selá Ramalecote, pedra de livramento. Então, Deus às vezes ele coloca uma pedra em nosso caminho. No lugar onde Davi estava tinha uma pedra que separava ele de Saul. E foi justamente esta pedra que Deus usou para livrar Davi das mãos de Saul. Porque se nós vermos aqui no versículo 25, e Saul e seus homens se foram em busca dele, e o que anunciaram a Davi, que desceu para aquela penha. Penha é pedra, né, irmão? E ficou no deserto de Maom. O que, ouvindo Saul, seguiu a Davi para o deserto de Maom. Então Davi desceu para a penha, para a pedra. Pedra que Deus coloca, não adianta o homem ir atrás de você, que ele não vai conseguir transpor essa pedra. A pedra que Deus coloca é para te proteger, a pedra que Deus coloca é para te livrar. Deus colocou aquela pedra ali para dar livramento a Davi. Deus colocou aquela pedra ali para livrar Davi das mãos de Saul, porque Saul era perseguidor. Saul perseguia Davi porque ele via que Davi era cheio do Espírito de Deus. Saul perseguia Davi porque via que Davi era homem segundo o coração de Deus. Saul perseguia Davi porque via que Deus era com Davi. Saul perseguia Davi porque via que Deus tinha separado e ungido a Davi para reinar no lugar de Saul. Tem muita gente aí que já está com a bengala na mão, não está nem aguentando andar. Mas não se jubila, não passa o cajado para outro. Não,
eu vou morrer aqui, eu vou morrer aqui, eu vou morrer aqui. E morre mesmo ali, com cajado ali, não, sem condições físicas, sem condições de estar à frente da obra, mas não passa a obra. Nós entendemos que a palavra de Deus, ela diz que um pastor, ele deve se jubilar. Chega um tempo, a palavra de Deus vai dizer que os sacerdotes, eles trabalhavam até os 50 anos de idade no ministério. Depois, eles eram tidos como anciões ali, para darem um conselho, mas já não trabalhavam mais no templo. Mas aqui na igreja hoje, os homens querem ficar até morrer. E tem mais. Muitos vão preparando a igreja para deixar de herança para o filho, como se a igreja fosse deles. Eu não tenho nada contra um pastor que tem um filho, que tem uma chamada de pastor. É outra coisa. Não é o pastor que quer passar a igreja para o filho. É Deus que já falou no coração dele, que já mandou ele preparar, e o filho já se preparou, já é um pastor, e aí Deus passou aquela obra para a mão do filho, né? Porque nós vemos que a obra, a ordem patriarcal, ela vem passando de pai para filho. Começou com Abraão, de Abraão para Isaac, de Isaac para Jacó, de Jacó para José, de José para Judá, né? E vai passando de pai para filho. Mas quando há uma direção, nem todo filho foi chamado. Jacó teve 12 filhos. Mas quem foi que Deus passou o bastão para estar ali na frente do povo? Foi José. José foi o homem que foi feito governador para sustentar todo aquele povo e criar a grande nação de Israel ali dentro do Egito. O Egito foi criado, a nação de Israel foi criada dentro do Egito. O que significa? O crente, ele é criado dentro do mundo. Como assim? Ué, o crente ele é criado dentro do mundo. Porque o crente que tem sabedoria, o crente que tem entendimento e discernimento, ele vai observando as coisas do mundo e vai dizendo, poxa, isso aqui não presta. Isso aqui também não presta. Ih, rapaz, isso aqui leva para desgraça. Eu não quero isso não, vou sair disso aqui. Aí quando ele olha para a palavra de Deus, quando ele começa a dar ouvido à palavra de Deus, ele diz, isso aqui presta. Isso aqui é bom. Isso aqui dá futuro. Isso aqui garante a vida eterna. Isso aqui vai me tirar da situação em que eu estou e vai me colocar num patamar acima, muito acima. Oh, aleluia. Não em questão material, mas eu estou falando aqui de questão espiritual. Você hoje que não é crente, você vive num patamar. Tudo que você precisa quando você tem dificuldade, você corre para um, corre para outro, para tentar resolver o seu problema. O cristão não. O cristão, quando ele tem problema, quando ele está passando por luta, enfrentando dificuldade, ele dobra os joelhos, ora e fala com Deus. E Deus resolve. O nosso socorro vem do alto. É como disse o salmista. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra, e tudo o que neles existe. Oh, aleluia, maravilha de Deus. Os homens, eles estão sempre tentando nos apedrejar. E muitas das vezes eles até conseguem nos apedrejar. E até pensam que nos mataram. É tanta pedrada, irmão, que o nego pensa assim, agora eu matei. Ah, nessa não tem como ele escapar, não. Dessa aí ele não vai escapar, não. Agora eu matei. Agora eu matei. Agora ele não vai mais abrir a boca para pregar esse evangelho aí que ele prega, não. Agora eu matei. Vamos lá para Atos capítulo 14, versículo 19. Atos 14, 19. Tudo nós temos que vir aqui, não é aqui. O negócio está aqui. Mateus 14, 19
ao 21. Diz assim a palavra de Deus: Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas, rodeando-o os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Veja bem, Antioquia ou Antioquia. Veja bem, irmãos, Paulo foi pregar em outro lugar, foi para Derbe, chegou lá, pregou o evangelho, fez muitos discípulos. O que ele fez? Aqui tá bom, vou ficar aqui em Derbe. Não. Eu vou lá onde me derrubaram, onde me apedrejaram e pensaram que me mataram. Ele volta para o lugar onde ele foi apedrejado. Ele volta para o lugar onde ele foi apedrejado. Um lugar para o lugar onde ele foi apedrejado. Ele volta para o lugar onde estavam. E Paulo volta para o lugar onde estavam aqueles que vieram do lugar de Antioquia e de Icônio. Ele volta para o lugar onde estavam esses caras que vieram de Antioquia, né, que eram de Antioquia e de Icônio. Ele volta para lá, para onde esses caras estavam. E ali ele começa a pregar de novo. Ele começa a ensinar a palavra de Deus. Então, o que a palavra de Deus está nos falando aqui, irmãos? A palavra de Deus está nos mostrando que nós temos que começar a obra de Deus. Se porventura houver algum impedimento que nos faça parar, nós não devemos desistir daquela obra que nós começamos. Nós devemos voltar e recomeçar aquilo que nós começamos. Porque Deus vai nos honrar. Deus vai nos honrar. Porque a palavra de Deus vai dizer lá no versículo 22, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que, por muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Ele não ensinou aqui os apóstolos que por muito dinheiro no bolso, muita grana no bolso, nos importa entrar no reino de Deus. Não. Ele ensinou que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Se ele está ensinando o que? Está ensinando que crente não foi chamado para receber aplauso. Não. O crente foi chamado para ser mesmo criticado, para ser mesmo perseguido, para ser mesmo ali maltratado. Existem alguns lugares que você chega e as pessoas te maltratam. Igreja, você vai numa igreja e chega lá, as pessoas notam que Deus tem uma chamada com você, que Deus te deu um dom, que Deus te dá sabedoria, que Deus te abre a palavra, que Deus te abre o entendimento, e você então começa a ser maltratado por causa das coisas que Deus fala e Deus faz através da tua vida. Muitas vezes você vai ser maltratado só por isso. As pessoas não vão ficar com raiva de você porque você tem um carrão bonito, não vão ficar com raiva de você porque você se veste bem, não vão ficar com raiva de você porque você tem uma boa casa, porque você tem uma boa família. Não, as pessoas não vão ficar com raiva de você por causa disso. As pessoas vão ficar com raiva de você porque Deus se revela para você. Deus abre a palavra dele para você. Deus, ele te dá visões espirituais. Deus te abre os céus e você vê coisas espirituais. Deus
Coloca a palavra dele na tua boca, a palavra com verdade, a palavra onde você pode falar assim, está escrito. Se alguém vier se levantar contra você, não, você não pode dizer isso, porque você fala assim, não, eu posso sim. Por quê? Porque está escrito. Está aqui no livro tal, versículo tal, capítulo tal, versículo tal. Está aqui. Tá ou não está? Tá. Pronto. Eles não têm como entrarem contra você quando você está firmado sobre a verdade. E a verdade é Cristo. E Cristo é a palavra de Deus. Mas então veja bem, que Paulo voltou para o lugar onde ele tinha sido apedrejado. Aquelas pedradas ali, o nego pensou que ia matar Paulo, não matou não. Fortaleceu ele mais ainda para ele fazer a obra de Deus. E assim é na minha vida e na tua vida. As pedradas não vão nos matar, vão nos fortalecer mais para fazermos a obra de Deus e para saber que nós estamos no caminho certo. Porque se ninguém te criticar, se todo mundo começar a te aplaudir, cuidado, tem alguma coisa errada. Porque a palavra de Deus diz que a igreja ela é perseguida. Antes mesmo dela ser fundada, já queriam destruir a igreja. Mas ninguém pode destruir aquilo que Deus falou. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E o reino de Cristo é um reino que vai durar para sempre. Começou e não vai terminar, não vai ter fim. Que você possa receber essa palavra em nome de Jesus. Você continue orando por mim, orando pela minha família, orando pelo meu ministério, orando por este canal, abençoando este canal com seu like, com seu dislike, com seus comentários, com a sua inscrição. Nos dá esta força. A nossa meta é chegarmos aos 500 inscritos ainda este mês e eu conto com você. Conto com a tua força, conto com o teu apoio, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, assim eu agradeço a todos, em nome de Jesus. Um forte abraço e até a próxima. E vamos falar a verdade.